estamos em contato com um dos jornalistas esportivos mais renomados no Brasil, e por que não dizer também fora dele. Esteve na TV Globo por 35 anos, cobriu 8 Copas do Mundo, Olimpíadas, esteve aí no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, fez várias matérias para o Jornal Nacional. Com grande alegria, um grande prazer que falaremos com Tino Marcos Fernandes. Tino, uma boa tarde, um grande prazer falar com você, tudo bem? Ô Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos, tudo bem, tudo ótimo. Tino, fala um pouco da sua história pra gente, né? Por que você decidiu seguir pela carreira jornalística, e especialmente a carreira de jornalista esportivo? Olha, então, eu desde pequeno sempre fui um desses garotos que consome noticiário esportivo, né? Sempre gostei muito de acompanhar, de ver esporte e tal. Muito influenciado pelo meu pai também, que gostava muito de futebol principalmente. E, ao mesmo tempo, eu também gostava muito de escrever, contar histórias e tal. Eu sempre tive assim, alguma facilidade para fazer redação, essas coisas. Então, eu pensava, eu acho que o que eu mais gostaria de ser era jornalista e, quem sabe, jornalista esportivo, já que eu amo tanto esse segmento. E aí eu fui para a faculdade, assim, fui muito feliz, assim, me encontrei muito, né? Achei que me realizei muito assim naquilo que eu acho que poderia contribuir assim como trabalho e tal, e então fiquei muito feliz assim por juntar essas duas coisas, né, por ter contato permanente com esses conteúdos assim esportivos, né, que é o que realmente sempre me apaixonou, e também poder contar essas histórias, né, então eu acho que me sinto assim agraciado assim pela possibilidade de ter trabalhado em algo que eu tanto prezo, né? O senhor, no seu estágio na TV Globo, né, você fez o estágio, já foi efetivado e teve a honra de fazer a cobertura da sua primeira Copa, né, a Copa de 90. Queria que você falasse um pouco da transição do estágio à efetivação e logo em seguida praticamente a Copa de 90. Sim, então, é curioso assim pelo seguinte, a rigor, eu não era um estagiário, eu já era um profissional. Eu me formei e já trabalhava na imprensa esportiva, fui estagiário do Jornal dos Esportes. Era um jornal muito tradicional aqui do Rio, que a capa dele era cor-de-rosa e, enfim, ele trazia a cobertura de todos os clubes e de outros esportes. Era um jornal realmente uma referência e formou muita gente. Eu tive a felicidade de começar lá. Depois eu fui para o jornal O Dia, que é um jornal que existe até hoje, mas também na editoria de esportes, quando me formei, né, fui para O Dia. E depois de trabalhar 3 anos em jornal, é que eu vim para a Globo. Então, pouco antes de entrar na Globo, eu fiz aí sim o que pareceria um estágio, mas eu já no jornal eu fiz algumas gravações, né, testes assim para Globo, saía com as equipes e tal, mas eu realmente, é curioso porque eu não tinha a pretensão e achava que eu não tinha jeito para televisão, sabe? Eu achava que o meu negócio era escrever, era trabalhar para jornal. Eu nunca fui um cara assim muito de falar, de usar, sabe, microfone, de estar na frente falando, aparecendo, assim, sabe? Eu sempre fui mais introspectivo, assim, enfim. Mas o fato é que também por ocasião de uma experiência de 1 mês na TV educativa, eu tive um convite para fazer um mês de férias, né, da TV educativa, então dava para conciliar com o jornal. E aí, nesse mês que eu fiz, eu comecei a ver que aquilo não era impossível, aquilo era uma coisa bem que dava para fazer com alguma técnica e tal, você conseguiria. E assim foi. Aí depois, na Globo, teve uma vaga de repórter lá, e eles pediram essa fita minha da TVE, e eu levei uma reunião de matérias assim, e aí começou minha trajetória lá na Globo, em 1986, e, enfim, aí foram 35 anos de imensa alegria. Eu encerro esse ciclo agora, assim, com muita gratidão, acho que essa é a palavra, sabe? E a cobertura da Copa de 90? Olha, foi uma cobertura frustrante, porque a gente, queria viver, né, o sonho de cobrir a seleção brasileira numa Copa. Aquilo foi muito difícil de chegar na Copa, porque tinha havido um corte na equipe da Globo, por ocasião do plano Collor e tal, e eu consegui ir, foi uma alegria e tal, mas aí a eliminação no quarto jogo foi realmente
realmente assim, deixou aquele gostinho de quero mais, né? Mas foi uma experiência muito bacana, por outro lado, porque a Itália é um país especial, assim, no que se refere a futebol, né? É um país que vive o futebol com muito ardor mesmo, com muita paixão. Eu acho que faz muita diferença, assim, Copas do Mundo em países que amam o futebol e países que não amam o futebol tanto assim. São Copas bem diferentes, e essa na Itália foi uma Copa muito quente, muito bonita, envolvimento das pessoas. Então, para mim, muito marcante, né? Eu era um jovem e tal, e primeira Copa, assim, foi realmente inesquecível, mas frustrante no final. Conosco também o jornalista esportivo Antônio Eustáquio, conosco aqui nessa entrevista de hoje. Senhor Antônio. Tino, muito boa tarde ao Felipe, também ao Roberto. É um prazer muito grande falar com você, Tino. Eu sou um grande admirador seu, eu sou um crítico de rádio, eu sou mais de rádio. Mas entre os bons repórteres dos últimos, vamos dizer assim, 30 anos, porque eu já tenho a idade um pouco avançada, que eu conheci, você é um deles, dos melhores. Eu até senti muito a sua saída da TV Globo. Agora, aí ficou aquele impasse, né? A imprensa publicou o seguinte, todos os meios de comunicação, que você saiu da Globo em virtude da pandemia, relacionado com o tipo de trabalho que você fazia. Você confirma isso, Tino? Olha, Antônio, em parte sim. Muita gente estranha, fala, poxa, por que você saiu agora, assim, dessa maneira? Ainda não teria mais estrada pela frente, não teria mais chão. O que acontece é que ultimamente, eu estava querendo fazer já uma transição realmente para a gente faz coisas ao vivo, a gente faz coisas gravadas rápidas, a gente também faz coisas assim de mais longo prazo, de mais fôlego. Então, a gente tem que fazer um pouco de tudo, né? Tem que saber fazer um pouco de tudo. E eu, com o tempo, eu comecei a ter uma aspiração assim de realmente ter um pouco mais de tempo com a família, sabe? Porque eu esses anos todos, eu sou super grato a tudo que vivi, tudo que aconteceu, mas eu fiquei muito ausente de casa. Eu realmente sou um pouco devedor, eu me sinto assim. Então eu estava querendo diminuir um pouco. Então, depois da Copa América de 19, que o Brasil venceu, aquilo foram 30 anos exatos da primeira Copa América que eu cobri, também no Maracanã, sabe, fazendo as mesmas coisas, estando no campo, fazendo a transmissão, fazendo as matérias e tal. Então eu falei, poxa, isso aqui é uma coisa simbólica mesmo, porque assim, durante esses 30 anos, nenhum repórter cobriu mais vezes a seleção do que eu, isso é um orgulho muito grande, uma alegria, né? E então, assim, eu gostaria de encerrar dessa forma bonita, assim, com o título, no mesmo lugar, no mesmo estádio. Porque, assim, eu confesso aos amigos que a cobertura, assim, da seleção, que é algo que é o maior patrimônio, assim, que eu acho, assim, desses anos todos meus, assim, que eu me orgulho muito, mas ela ficou um pouco chata, sabe? Um pouco difícil, assim, um pouco mais distanciada, assim, a gente tem muitos treinos fechados, a gente tem muito pouco acesso, às vezes os treinos são só 15 minutos e você só vê roda de bobo e brincadeira. Então, eu não queria também ficar, assim, um repórter ranzinza, né, que dissesse, o meu tempo que era bom, não, nada disso. Eu gosto de fazer como deve ser hoje, né? Assim, a gente não fugir do comer que está na mesa. Mas, assim, que realmente o modelo antes era muito mais interessante para você desenvolver as suas reportagens, né? Mas então, aí eu quis, portanto, deixar de cobrir a seleção brasileira e passar a fazer só reportagens, assim, especiais, mais produzidas, com mais tempo, nada assim do dia a dia, né? E assim estava indo muito bem. Eu estava fazendo uma série para o Jornal Nacional, Olímpica, uma série para a Olimpíada, do Jornal Nacional, e aí quando veio a pandemia, a pandemia acabou me ceifando totalmente qualquer possibilidade de continuar esse tipo de produção. Não dá mais, evidentemente, para a gente continuar nesse tipo de matéria. E então eu achei que fiquei um pouco... eu não queria voltar ao dia a dia, já tinha, assim, passado essa etapa. Então eu falei, acho que posso viver outras coisas e encerrar da melhor maneira, assim, da maneira mais alegre, né, da maneira mais, assim, amistosa. Eu sou super grato ao Globo, a tudo que vivi. E eu não queria que nada se manchasse nesse sentido, né? Que assim, a gente terminasse esse casamento sem grandes, sem nenhum desgaste, na verdade, né? Foi isso. E aí, claro, a pandemia, por isso, respondendo a sua pergunta, influenciou, sim, nesse sentido, né? Porque nos causou muita surpresa, pelo menos para mim, porque eu achava você um dos melhores repórteres
da TV Globo, como acho até hoje. Agora, você pendurou mesmo a chuteira ou você pensa ainda em voltar? Aí não, fica essa questão, né? Porque para mim foi muita surpresa você sair da Globo. Sim, eu não digo que pendurei a chuteira. O que eu quero agora, Antônio, é, na verdade, fazer algo que me faça feliz, que eu goste, entendeu? Eu acho que isso é que é o importante. A gente ter projetos que nos preencham, que nos alegrem o coração. Então eu acho que uma mexida, uma sacudida vai fazer bem para mim. Eu ainda não sei o que vou fazer, quais serão os próximos passos, mas já recebi proposta de emprego, já tive vários... Eu ia te perguntar sobre isso. Você já teve proposta de outras emissoras? Já tive, mas agradeci e não é o caso. E também, assim, várias outras perspectivas de projetos que estão assim, se desenhando, mas não tenho nada ainda fechado com nada. Por enquanto, o que eu quero é esse foco mesmo de estar com a família e me precaver, né, da pandemia, né? Eu fico muito em casa, não quero assim, agora assumir compromissos assim, que me exponham, né? A gente está vivendo um momento muito difícil no mundo, mas especialmente no Brasil, né, de um total descontrole, né, da pandemia, dos efeitos que ela traz para a sociedade, e assim, eu quero então me preservar um pouco assim na medida do possível. Depois, aí vamos arregaçar mangas e olhar para frente e fazer o que eu mais gosto, que é produzir conteúdos. Eu gosto de contar minhas histórias, gosto de botar o pé na rua e trazer as histórias. Então é o que eu pretendo de uma forma ou de outra, mas por enquanto a gente tem que esperar um pouco por causa da pandemia. E a Copa de 94? Olha, para mim a Copa de 94 eu costumo dizer que é o momento mais sublime assim, da minha carreira, da minha trajetória toda, porque o título mundial, naquela circunstância, o Brasil inteiro exercia uma pressão enorme sobre a seleção, eram 24 anos sem ganhar, e o Brasil, o último título tinha sido de 70, uma seleção encantadora, né, repetir. Então, ter como aquele título trouxe muito grande para o brasileiro, né? As pessoas que vieram depois entrar mais leve, uma atmosfera mais tranquila, né, até 94. E feito a abertura, para mim, foi o mais marcante, assim, na minha opinião. Ô Tino, uma curiosidade minha, você com a experiência que você tem na profissão de repórter esportivo, com tudo que você viveu no meio esportivo, você pensa em lançar algum livro a respeito de tudo que você viveu no futebol? Então, Antônio, essa é uma cobrança, rapaz, que me fazem. Começa em casa já com a minha esposa e eu já tive até, em 2 ocasiões, assim, já tinha tido 2 pessoas de editoras que me procuraram perguntando. Eu tinha dúvida, assim, sabe, tem tanto livro, né, mas a gente vê tanta coisa publicada, mas realmente, aí quando começo a contar histórias, começo a lembrar dos episódios, das coisas, começo a falar, isso realmente as pessoas acham interessante. Então, é uma possibilidade, sim. Eu confesso que ainda não comecei nada nesse sentido, mas seria muito bom, eu acho que seria, pelo menos, rabiscar alguma coisa e observar, ver se há viabilidade. Mas eu escrever um livro, sim, eu gostaria, assim, em algum momento, assim, mas eu não sei se é esse, ou se é de outra ordem, se é um livro de ficção, ou se é de pesquisa, enfim, mas ou isso mesmo, ou de lembranças, assim, né, de situações, coisas assim, tantas que eu vivi e tal. Mas eu penso assim, vamos ver. Além das Copas do Mundo, o senhor cobriu também, depois da Copa de 94, a Olimpíada de Atlanta em 96. Sim, foi. Eu fui, na verdade, cobri o futebol lá, né? Eu segui a seleção brasileira lá, o Brasil ficou em 3º lugar, ganhou medalha de bronze, perdeu para a Nigéria na semifinal, tinha um gol de ouro na época, e o Canu fez o gol de ouro e o Brasil foi eliminado, mas foi muito interessante, assim. Aquele time tinha jogadores muito bons, tinha Bebeto, o técnico era o Zagallo, foi uma experiência legal. Tinha o Dida, tinha o Aldair, era um
time bem... Depois, muita gente se tornou vencedora, assim, depois daquela Olimpíada. Ô Tino, e a Copa da França em 98, né, que teve tanto questionamento em relação à questão do Ronaldo, né? Como é que foi para você fazer a cobertura daquela Copa? Aquela Copa foi você cobrir seleção brasileira e a seleção brasileira chegar numa final de uma Copa do Mundo é maravilhoso, né? Assim, embora o Brasil não tenha vencido, mas é uma Copa muito marcante, claro, e especialmente por aquilo tudo que aconteceu, né, no dia da final com o Ronaldo. Eu estava no campo completamente surpreendido pela escalação do Edmundo, depois voltou a ser o Ronaldo e aquela loucura toda. Mas foi uma Copa muito, muito bacana, assim, né? Num país sensacional como a França, e o Brasil chegando, jogos emocionantes, e era uma seleção que tinha muita gente boa, né? Muitos campeões do mundo em 94, e alguns, assim, já, por exemplo, o Ronaldo já era o Ronaldo, né? Já tinha sido 2 vezes eleito o melhor do mundo, assim, já. Aí tinha o Romário, que era para ter, infelizmente, uma lesão, acabou tirando ele daquela Copa, mas foi uma Copa muito bacana, assim, a Copa do Mundo é sempre uma história muito grande, né? É sempre um épico, né? É sempre algo muito arrebatador, então as Copas são sempre muito marcantes. Tino, tem uma passagem sua, você com a chuteira na mão do Ronaldo numa das Copas do Mundo, né? Ficou uma cena emblemática. Queria que você comentasse um pouco sobre ela. Pois é, você sabe que quando o repórter ele aparece assim, a gente tenta fazer com que a nossa participação seja a mais oportuna possível, né? Então que não seja óbvia. E aí, como o Ronaldo, naquela semifinal de Copa do Mundo, a vitória, com aquela pontinha da chuteira, eu na hora falei, vou tentar, se der errado. Eu tava no campo, eu tava acompanhando o jogo do campo na produção, e saiu, e aí ele falou, Ronaldo, você me passou a chuteira direita pra eu gravar rapidinho? Ele falou, maluco, cara, eu não entendia. E, cara, pode ali no seu lugar, os jogadores passam no vestiário, passam onde são entrados, né? Pelos portas. E aí ele falou, jogar a final com essa chuteira. Eu falei, não sei o que. E aí, ele tem meio assim, foi com objeto, com a pontinha desse objeto, que o Brasil nessa Copa e tal, não sei o que. Depois para ele a chuteira, inclusive queriam tirar foto com a chuteira, pediam a chuteira, de jeito nenhum, que ninguém pega, pelo menos assim, vai que um chuteiro ali, o cara ia final com aquela chuteira. Ô Tino, eu estava lendo aqui a respeito de um comentário aqui que falaram a respeito, diz que seu pai tinha aí um relacionamento muito bom com o Real Madrid e que você torcia para o Real Madrid. Conta para nós essa história, Tino. Pois o meu pai, ele era espanhol e viveu lá em Madrid até os seus 21 anos, então ele era sócio do Real Madrid, ele via os jogos do Real Madrid, né? Tinha uma área ali atrás no Santiago Bernabéu que ficavam em pé, os sócios pagavam um pouquinho, só tipo uma geral, né? Mas ele ia a todos os jogos do Real Madrid, apaixonado por futebol. E aí ele veio pro Brasil, por causa da guerra civil lá na Espanha e tal, a história da família, ele vem pro Brasil e aí ele, daqui, enfim, começou a torcer pro Flamengo e tal, mas sempre Real Madrid. Então eu sempre cultivei muito, junto com meu pai, essa paixão assim, pelo Real Madrid, realmente, assim, a gente sempre gostou muito, assim, já voltamos juntos à Espanha, vimos jogos do Real Madrid juntos, e enfim, é o time mesmo do coração, assim, do nosso coração, e é verdadeiro mesmo, né? Legal. Agora, Tino, com toda essa experiência sua, o seu conhecimento, você que cobriu Olimpíadas, 8 Copas do Mundo, que recomendação você daria para os profissionais de imprensa esportiva que estão começando hoje nessa profissão? Olha, eu diria que é preciso ter muita
paciência, perseverança, porque a gente enfrenta muita dificuldade num mundo que parece um mundo muito agradável sempre, né? Quando as pessoas olham para esse mundo do esporte, todo mundo sempre olha e fala assim, mas isso é um vidão, que maravilha, você ver uma competição esportiva, você viajar e fazer tal. Realmente é fascinante, isso é fato, mas há também uma série de dores de cabeça, de inconveniências, assim, de situações que você passa difíceis, assim, de trabalho. Então é importante, acho que, entender que isso é um trabalho pesado como outro qualquer, que exige muita dedicação e que ninguém vai conseguir sucesso fazendo mais ou menos, tem que fazer muito bem feito. Para fazer muito bem feito é preciso caprichar, é preciso se qualificar. Eu acho que quem escreve bem, quem tem um bom domínio das palavras, quem tem um bom vocabulário, sai na frente, sabe? Para saber contar as histórias, para saber falar ao vivo, para saber se expressar. Então é uma série de cuidados que eu acho que alguém que queira ser jornalista precisa ter para exercer bem a profissão. Eu acho que realmente muitas mudanças na sua abordagem, né? Eu tinha um tempo que eu à beira do campo, depois de um treino e tal, chamava o cara e você gravava ali, você escuta com quem você quer conversar, os roteiros. Então, hoje em dia, eles são muito maiores, então fazer jornalismo esportivo vem surgindo. Mas é um mundo, assim, que normalmente são jornalistas esportivos aqueles que gostam do esporte, né? Eu acho que não há como você ser um ótimo jornalista esportivo sem apreço por aquilo. Então, acho que o princípio básico é ter para aquilo, gosto pelo que é o esporte, né? E trabalhar. Tino, o senhor trabalhou na Globo com grandes pessoas do esporte, né, e também do jornalismo, no Jornal Nacional e também na parte esportiva, como por exemplo o seu Léo Batista. Eu queria que você comentasse um pouco da experiência de ter trabalhado com esses profissionais, como por exemplo o seu Léo. Nossa, realmente são situações que você não imagina, né, de estar ao lado assim, de uma pessoa que foi o seu ídolo, né, que foi uma referência para você naquela profissão. Isso é muito curioso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na Globo, me levaram assim ao estúdio para conhecer, e eu olhando aquele mundo ali, e aí o Léo tava lá, ia entrar ao vivo lá no Globo Esporte. E aí eu lembro que eu voltei e falei com a minha mãe, mãe, eu fiquei assim, perto do Léo, fiquei assim, sabe, eu quase cheguei perto do Léo Batista. Aquilo para mim era uma realização. Então você ter depois um cara tão consagrado assim como companheiro de trabalho foi muito bacana. Ele acabou se tornando um amigo, né? Uma pessoa assim de uma riqueza, né? O Léo é uma figura, né? Você conversa, ele conversa com todo mundo, ele adora e é falante, né? Ele fala muito, ele adora contar histórias. Então nossa, é um privilégio ter tido assim a possibilidade de aprender assim, né? Com muita gente boa, né? Nesses anos todos. O Léo é um grande exemplo, assim, me ensinou muita coisa de gravação, de narração, de texto, de off, né, que a gente chama e tal, pequenas macetes, assim, para narração, enfim, é um craque. E a oportunidade de ter participado daquele especial dos 50 anos da Globo? Nossa, aquilo foi realmente um privilégio, assim, foi uma realização, né? Porque assim, do esporte inteiro, de tanta gente consagrada, fomos só eu e o Galvão, e então foi realmente sim uma honra muito grande. Me senti muito lisonjeado assim, de representar, né, toda sorte de colegas assim, de repórteres. É muito importante, assim, foi muito importante ter tido a colaboração de muita gente esses anos todos na Globo, né? A Globo é uma grande escola nesse sentido, né? Assim, sempre foi uma produção de excelência, então você tem sempre os melhores câmeras, os melhores editores, os melhores pauteiros, enfim, eu acho que é uma redação sempre foi uma redação muito rica, né, em termos de talentos, assim, então isso é muito bom para você aprender, né? Eu lembro que assim, quando às vezes vinha um repórter passar uma temporada, um repórter de uma outra praça, vinha de
outro lugar e passava uns dias no Rio, depois voltava para o seu lugar, e ele voltava melhor, ele voltava assim como quem passa por se fosse um novo curso ali, né, um workshop ali, uma experiência assim de aprendizado e tal. Então acho que é muito isso, ela sempre ofereceu muito esse tipo de aprendizado para quem trabalhava lá, assim, as condições muito, muito boas para você evoluir, né? E assim, você teve a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com Marcos Uchoa, Mauro Naves, né? Vocês tiveram uma época muito rica de repórteres na Globo. Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, né, de Copas do Mundo, também Sim. Fórmula 1, né? Felipe, eu acho, assim, modéstia à parte, eu acho que Marcos Uchoa e eu fazemos parte de uma geração que acho que realmente ajudou a modificar, transformar um pouco a linguagem da reportagem esportiva na televisão, né? A gente começou a propor, assim, umas matérias mais aproximadas, assim, da imagem com texto, né? Com não tão óbvias, assim, as abordagens, assim, né? Então, antes era uma coisa um pouco mais parecida com rádio, digamos assim, que você falava as informações e tal, ia dizendo aquilo ia passando numas imagens, assim, gerais, né? Que não nada específico, e acho que a gente veio caminhando para uma abordagem, assim, de coisas mais específicas, enfim, eu acho que a gente ajudou a mudar, a transformar a linguagem da televisão, que vem nessa opção de reportagem esportiva, sempre, né? Televisão, eu acho que é um meio que se transforma mais do que o rádio, por exemplo, mais do que o jornal, por exemplo, que pode trazer novidades, mas o fato ela vem sofrendo aplicações, assim, né? E o Uchoa, por exemplo, que é um cara praticamente ao mesmo tempo assim, do Globo, foi Tino, me mata uma curiosidade. Por exemplo, trabalhar num prefixo forte como a TV Globo, uma das maiores emissoras de TV do mundo, ela facilita para o repórter ter acesso em algumas áreas restritas de qualquer estádio de futebol? Porque a gente convive muito com a dificuldade com relação à federação, às vezes as pessoas não entendem que a gente está ali para trabalhar, tal, cumprindo o nosso papel de imprensa. Para você que trabalhou na TV Globo durante 35 anos, o fator da Globo ser uma das maiores empresas de televisão do mundo, facilita para vocês? Olha, Antônio, eu diria que sim, porque eu diria que infelizmente, mas é uma contingência do mercado, o esporte, os eventos esportivos, eles começaram a ficar muito... começaram a passar a pertencer mais a determinados grupos e a não pertencer a outros determinados grupos. Porque, assim, em outro momento, assim, de quando eu comecei e tudo, não existia restrição de veículos. Quem era jornalista, quem realmente tinha um trabalho, numa rádio, numa TV ou num jornal, enfim, tinha o seu acesso. O que a gente percebe hoje é que os eventos esportivos eles se comercializaram demais. Então, se a Globo tem os direitos, por exemplo, da Olimpíada, eu sei que eu, como repórter, vou lá cobrir o judô na beira do dojo, na beira do tatame, eu vou ter uma posição lá, eu vou ter uma câmera lá, eu vou ter esse privilégio, mas porque a Globo é detentora dos direitos. Quando a Globo não foi detentora dos direitos, por exemplo, em 2012, na Olimpíada de Londres, ninguém de nós entrou, ficou todo mundo do lado de fora, e a gente não conseguiu entrar em ginásio nenhum, nem conseguiu, nem tentou, né, porque não tinha nem credencial, era da Record, aquela Olimpíada. Então, eu acho que infelizmente o esporte hoje ele funciona muito assim. Você paga por aquilo, aquela emissora paga, então beleza, ela vai ter a cabine, ela vai ter posição no campo e tal. Agora não paga, aí já é muito mais difícil. E assim, em última análise, assim, tudo é um pouco assim, né? Quando você vai ver uma Copa do Mundo, por exemplo, é isso. Você tem lá as emissoras que têm direitos e as emissoras que não têm direitos. As que não têm direitos ficam do lado de fora e as que têm direito entram, entrevistam, fazem as coisas, têm credencial. Infelizmente é tudo muito regido pelo dinheiro, né? A coisa do sistema capitalista mesmo. Tino, eu como jornalista, como uma pessoa com deficiência, vou ter que te perguntar isso. Como que você vê hoje em dia a cobertura da mídia em relação ao paradesporto no Brasil? Olha,
Eu acho que o Brasil é uma potência, né, do paradesporto, né? O Brasil ele desfruta hoje de uma situação nesse segmento muito mais favorável do que na Olimpíada mais tradicional, né? E eu vejo assim que comparativamente o Brasil tem uma frequência de reportagens no paradesporto maior do que em outros países. Eu acho que justamente por sermos um país que tem um Daniel Dias, que tem fenômenos do esporte, tal, vira e mexe tem reportagens, numa grande televisão, num grande jornal, num grande portal de internet. Claro que não tem a cobertura cotidiana que a gente vê em outros segmentos, evidentemente que não. E talvez quem faça o esporte, o paradesporto, tenha a sensação de não ser contemplado como gostaria, assim, né? Mas, sendo bem sincero, eu acho que a gente, no Brasil, criou já até uma cultura mesmo de acompanhar eventos do paradesporto e já com uma leitura um pouco mais evoluída, assim, no sentido de não ser mais aquela abordagem de sempre, da superação, da isso, daquilo, e sim de se tratar como um esporte mesmo, assim, como né, vamos curtir as jogadas, vamos curtir os recursos que eles têm, as braçadas na natação, a disputa, enfim, o esporte evidentemente que valorizando todo o esforço que se faz para chegar lá, mas você me entende, né, de uma maneira mais alegre, de uma maneira mais bonita. Eu já fiz várias coberturas assim, de paradesporto e fiquei muito impactado assim, como é que o futebol, por exemplo, o futebol era impressionante, assim, eu lembro a seleção brasileira que foi campeã mundial e tal, os caras jogavam assim, eu ficava impressionado de ver os recursos que tinham na quadra, né? Principalmente o Sandro, que era um jogador que eu conheci melhor, assim, que acompanhei a vida dele, ele trabalhava num escritório de advocacia e ao mesmo tempo conseguia conciliar com a vida de atleta, então são vidas assim, são admiráveis assim, mas é isso, eu acho que a gente tem a sorte de viver num país que conseguiu criar uma cultura de paradesporto, ao meu ver. Tino, e o futebol feminino? Olha, o futebol feminino está ainda muito, muito atrás, né? Tá ainda muitos quilômetros ainda para percorrer, para conseguir um lugar ao sol, assim, para conseguir ter algo parecido com o que a gente vê em alguns outros países, assim, né? Hoje a gente tem menos preconceito, né? Eu acho que já não se vê a mulher jogando futebol como algo proibitivo, como em outros tempos, mas ainda não há estruturas, né? Assim, são poucos os clubes que investem, a gente ainda tem uma estrutura muito precária para falar de futebol feminino no Brasil, infelizmente. Tino, eu vi Pelé jogar, eu vi Garrincha jogar, todos aqueles craques do passado. Eu vivi a academia do Palmeiras e muita coisa sobre o esporte da época, do grande futebol brasileiro. E hoje eu vejo um futebol, na minha opinião, me desculpe se eu estiver errado, futebol medíocre, futebol brasileiro. Acho que precisa os técnicos terem, ou, sei lá, tentar fazer uma renovação. Eu queria que você fizesse uma avaliação, eu queria ouvir a sua opinião sobre o futebol brasileiro hoje. Eu sei que você não conviveu na época, você era menino ainda quando o Pelé jogava, tal. Você não deve ter ainda na época ter visto o Pelé na sua boa fase, na sua melhor fase. Então eu gostaria que você fizesse uma avaliação hoje do futebol atual, futebol brasileiro. Sim, seu Antônio, eu acho que o futebol brasileiro, sem dúvida, deixou de ser aquele diferencial de outrora. Isso é fato. Ele, de fato, deixou de ser aquele país que mandava, digamos assim, no futebol mundial, como o senhor estava falando, com jogadores desse naipe, de Pelé e Garrincha sendo contemporâneos. Imagina o que isso significa, você ter tipo 2 Messi ou 2 Cristiano Ronaldo ou algo mais do que isso, né? Porque o Pelé é mais do que todos eles todos. Enfim, o Brasil fazia realmente a diferença em relação a outras escolas, né? Na América do Sul mandava realmente em relação a quase todos, a Argentina com aquela rivalidade, mas
o Brasil sempre por cima em relação a tantos outros, a África, a Ásia. Aí eu lembro que meu pai dizia, o Brasil é um país onde o jogador bate a falta com curva, a bola entra, a bola vai direto. Na Europa, eles tocam para o lado e o cara enfia a mamona e enche o pé. E realmente era assim, quer dizer, você não via jogadores talentosos capazes de cobrar uma falta com um grande talento. E eles pegaram isso de quem? Do futebol brasileiro. O futebol brasileiro foi a fonte onde o futebol mundial bebeu para hoje desfrutar. Eu vejo assim, eu acho que hoje quando você vê um jogador japonês dar um passe de trivela, ou bater uma falta com estilo, ou ver um africano jogando como jogam, enfim, eu acho que são tudo contribuições que o Brasil, a escola brasileira deu para o mundo, e nós entramos no bolo. Nós ficamos agora ali entre os melhores ainda, eu acho mas dentro dessa mediocridade que o senhor dizia, quer dizer, assim, nesse patamar um pouco equivalente, assim, né, das principais seleções do mundo, né? O Brasil é uma das grandes seleções, o Brasil não é a grande seleção do mundo, como já foi em outros tempos, sem dúvida. Tino, da minha parte eu te agradeço muito, foi um prazer muito grande falar com você. Olha, eu torço para você escrever o livro, porque eu acho que você tem muito a ensinar e mostrar para nós tudo que você viveu no futebol brasileiro. Se bem que ainda é jovem, você ainda é um jovem. E eu agradeço muito, da minha parte, estou satisfeito, e parabéns por tudo que você fez no esporte, no futebol brasileiro até hoje. Senti a sua saída da Globo, mas eu tenho certeza que os caminhos estão abertos para você, com a capacidade que você tem, o potencial, você sabe o que faz e vai se dar muito bem, porque tem competência. Muito obrigado, um forte abraço. Muito obrigado, seu Antônio. Obrigado pelo carinho, foi um prazer realmente. Obrigado mesmo. Vamos em frente. Tino, em nome do programa Espaço da Inclusão, Rádio Teletema e demais rádios retransmissoras, muito obrigado pela atenção conosco e um forte abraço. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos aí pelo carinho, todos aí se cuidando e vamos sobreviver a essa pandemia. Fiquem com Deus. Um abraço. Ok. Repórter Tino Marcos Fernandes, um dos grandes jornalistas esportivos do Brasil, falou com os ouvintes da Rádio Teletema e demais rádios retransmissoras, programa Espaço da Inclusão.